Olá, boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você nos acompanhar pelas redes sociais, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp 973350038, de novo 973350038, é o número do WhatsApp, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quarta-feira, dia de tratarmos aqui dos assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Vamos colocar em campo os nossos especialistas para essa conversa, para análise e debate de todos esses assuntos. Dr. Levon Mectarian Neto, otorrinolaringologista, ele é mestre em Ciências da Saúde e em Medicina do Sono, colaborando com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor Levon? Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Tudo bem. Eu que agradeço. Muito boa tarde, obrigado pela presença. Também com a gente a Beila Shapiro, ela é educadora especial, ela é presidente e fundadora da ONG Friendship Circle no Brasil. Tudo bem, Beila? A Beila Tudo ainda bem, não está... Mauro? Obrigada pela presente, sim. Uhum. Obrigada. Não, desculpe, achei que você não estava conectado ainda, que a gente estava aqui no ajuste ainda da sua imagem. Muito bem, também aqui. Então vamos lá. Obrigado pela presença, Beila. Também com a gente a Ana Cláudia Monteiro, doutora Ana Cláudia Monteiro, ela é médica anestesiologista do Hospital Albert Sabin. Tudo bem, doutora Ana Cláudia? Doutora Ana Cláudia, microfone fechado. Agora vai. Olá, é um prazer bem? estar aqui, obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. E também aqui no nosso time, fechando a nossa bancada de especialistas hoje, o doutor Enio Ziman, médico dermatologista, especialista em alergia e imunopatologia. Doutor Enio, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez, obrigado por colaborar com a gente. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Boa tarde a todos. Muito obrigado por participar mais uma vez do programa. Então, vamos lá ao nosso primeiro assunto, 12:03. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sancionou ontem uma lei que coloca no fim da fila da vacina contra a Covid-19 as pessoas que se recusarem a tomar a primeira dose por causa da marca do imunizante. Segundo a prefeitura, a medida é uma iniciativa contra os sommeliers de vacina que atrapalham o andamento da imunização aqui na capital. A iniciativa é polêmica e ocorre na esteira de outras estratégias adotadas em todo o país para evitar a escolha de imunizantes. Doutor Levon, eu começo com o senhor sobre esse tema. Uhum. O que o senhor acha dessa medida? E vamos considerar aqui também o seguinte. Tem gente que vai para a porta do posto de saúde ali e pergunta ali o que está aplicando hoje, qual que é a vacina, qual que é a marca, pergunta ali na fila, aí gostei, não gostei, gostei eu fico, não gostei eu vou embora, enfim, aí ela toma lá a sua decisão. Pela lei aqui que a prefeitura sancionou, diz o seguinte, que a Secretaria Municipal de Saúde criará um termo de recusa que deverá ser assinado por aqueles que se neguem a receber a dose. Só que essas pessoas não vão chegar ali na ponta da fila com o funcionário da prefeitura, elas vão querer saber antes, ou seja, essa situação de você ter que assinar um termo é muito improvável de acontecer e muito improvável também da pessoa ir para o final da fila por conta disso. O que o senhor acha? Mauro, é o seguinte, eu acho que antes de tudo, tá, existe um não compreendimento do que está acontecendo. Eu acho que a primeira coisa, a pessoa tem que falar assim, eu quero ou não ser vacinado, ponto. Então, se eu não quero ser vacinado, é um direito meu, acabou, não tem nenhum problema. Se eu quero ser vacinado, eu deveria saber já que todas as vacinas são experimentais, todas elas têm problema, eu não vou escolher nenhuma. Eu vou lá e vou tomar o que tiver, porque eu decidi que eu devo me imunizar. Eu acho que esse é o ponto, e eu acho que está faltando uma explicação direta do assunto. Eu acho que tem muita coisa sendo falada.
uma hora é da Pfizer, outra hora é Oxford, outra hora é... Todas elas são iguais, todas são experimentais, não deu tempo para nada. Então, eu acho que a população tem que decidir, quer ou não quer tomar a vacina. Não quer, não vai. Se quiser, vai lá e toma a que tiver lá. A minha opinião é muito clara a esse respeito. Nós chegamos a um ponto, o sommelier da vacina ele acabou sendo uma criação da desinformação, uma criação da politização, sim, uma criação da ideologização da vacina. Sim, perfeito. Você tem toda... Eu acho é esse o meu raciocínio, igual ao seu. Eu acho que está todo mundo fora de órbita. Todas as vacinas sempre tiveram problema. Todas. Varíola, sarampo, catapora, febre amarela. Eu tomei febre amarela, fiquei de cama. Nunca ninguém precisou falar nada. Eu tinha que decidir, ou eu tomo a vacina ou não. Se eu tomar, as consequências são minhas. Eu sei o que eu estava fazendo. Eu acho que o que você falou, para mim, é o ponto. Doutor Enio Ziman, enquanto eu formulo aqui a pergunta, se o microfone está fechado, o senhor pode ir abrindo. O senhor, quando o senhor vai tomar uma vacina, por exemplo, a rubéola, a BCG, a tríplice viral, o senhor chega no posto e pergunta a marca, não? Não pergunto. Eu confio bastante no sistema de imunização nosso. A diferença é que, realmente, nessa situação, a coisa foi feita de repente, jogou-se muita informação e pessoas despreparadas para analisar essas informações chegaram a conclusões. Mesmo o toma vacina ou não toma vacina, gente, toma vacina, para com essa dúvida. Realmente, eu sei que tem direito a não se vacinar, eu tenho direito de pular da janela também, mas não vou aconselhar ninguém a pular da janela, certo? Então, realmente, tenho conhecimento de pacientes que resolveram não tomar vacina, contraíram o Covid e ficaram muito graves, inclusive com caso de óbito. É uma decisão que a pessoa tomou e tomou errado. Mas pode ter um efeito colateral da vacina? Pode. Pode pegar um táxi e capotar o táxi? Pode também. Riscos existem, mas o risco do Covid é infinitamente maior. Então, eu acho que tem que tomar vacina. Agora, que há diferença entre a qualidade das vacinas? Claro que sim, não existem coisas iguais. Mas hoje não dá para escolher. Hoje o país está correndo atrás de uma imunização coletiva e a gente tem que agilizar isso. E escolher atrasa a evolução disso. É ruim, causa mais doença, causa perda de vidas. Então, essa é a grande razão pela qual a gente não deve escolher vacina. Tem que vacinar todo mundo o mais rápido possível. O senhor falou em atraso, né, doutor Enio? E quando a prefeitura diz, que eu destaquei aqui na nossa nota, a medida é uma iniciativa contra os sommeliers da vacina, que atrapalham o andamento da imunização na capital, e o senhor falou em atraso, quer dizer, esse atraso prejudica o avanço e prejudica, ou seja, a demora é maior para a gente atingir aquele percentual de vacinados para a produção do efeito rebanho, não é isso? Perfeito. Nós temos poucas vacinas, não temos vacinas para toda a população ainda. A gente olha os índices do vacinômetro, que todo mundo consegue consultar pela internet, a gente vê que foram aplicadas 130 milhões de vacinas, mas foram distribuídas 150 milhões de vacinas, ou seja, tem 20 milhões de vacinas que deveriam ter sido aplicadas já, e de repente não foram, porque fica aguardando para a segunda dose, porque alguém vai escolher vacina. Então, quanto mais rápido as pessoas tomarem vacinas, menos pessoas vão se contaminar, menos pessoas vão adoecer, menos o sistema de saúde vai ficar sobrecarregado. Doutora Ana Cláudia Monteiro, seu entendimento sobre essa medida da prefeitura e de acordo com o que disseram o doutor Levon e o doutor Enio? Olha, eu sou mais, talvez da minha geração, sou mais liberal em relação a isso. Eu acho o seguinte, se a pessoa não quiser tomar a vacina, porque a gente também não pode ignorar o fato de que com o isolamento, nós ficamos muito em casa e as pessoas procuram todo o tempo informações a respeito disso. Então, é natural que elas observem o ranking de eficiência das vacinas e desejem, claro, ser imunizadas por uma coisa que elas acreditam que realmente elas estejam protegidas. É um direito delas se sentir assim. E agora, eu não concordo com essa medida da prefeitura, tá? Porque o que acontece? Naturalmente, essa pessoa, ela não vai se vacinar naquele momento, ela vai rodar os postos até a hora que ela conseguir
o que ela acha que tem que conseguir. Na medicina, existe uma coisa chamada termo de consentimento. Então, o paciente ele tem o direito de permitir ou não que aquele procedimento seja feito no corpo dele. Concordo, o ideal seria que todas as pessoas se vacinassem. Concordo quando diz que todas as vacinas são experimentais, que ainda vai alcançar uma maturidade, porque vai ter que incluir, né, todas essas variantes aí, e demora um tempo para ter uma vacina realmente que tenha uma alta eficácia. Mas, em relação a esse ponto, esse é meu posicionamento. Doutora Ana Cláudia, era o meu questionamento inicial sobre a eficácia dessa medida da Prefeitura, porque as pessoas vão continuar rodando os postos para buscar a vacina de preferência. É muito improvável que a pessoa vai chegar ali na ponta da fila e diante lá do funcionário da Prefeitura, o funcionário da saúde, dizer eu quero essa, eu quero aquela, ou me recuso a essa, e aí ser encaminhado para o final da fila. Talvez ninguém vai tomar essa postura, isso aí vai aumentar a confusão. Isso aí não vai acontecer. Não tem como evitar. Importante conscientização, né, doutor Levon? Com certeza. Medidas, já tomaram muitas medidas, eu acho. Tem que mais fazer a coisa certa e liberal e certa e acabou. Muito bem, pessoal, 12:12, seguindo com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, você nos vê por imagens, Instagram, Facebook e também o nosso canal no YouTube. Fiquem à vontade para participação pelo 973350038, o WhatsApp aqui para as perguntas para os nossos entrevistados. Mais um tema por aqui. 1 ano e meio após o início da pandemia do coronavírus, um dos problemas que preocupam os médicos são as sequelas deixadas pela Covid-19, já que muitos pacientes recuperados ainda apresentam falta de ar, perda do olfato e do paladar e também cansaço. Segundo especialistas, apesar da maioria dos pacientes resgatarem o olfato e o paladar poucas semanas após a doença, muitos precisam passar por um retreinamento da memória olfativa e gustatória para essa recuperação desses sentidos. Doutor Levon, então as sequelas otorrinolaringológicas da Covid, aqui nem tudo é sequela nessa área, né? A gente está falando de falta de ar, de cansaço e tal, mas aquilo que é sequela dentro da área de otorrino, que é a memória olfativa, o que a gente pode trazer de informação para ajudar as pessoas que estão com essas sequelas, doutor? Acho que o primeiro ponto é que a anosmia, que é a falta do olfato, e a diseusia, que é a falta do paladar, tem que ser levada em consideração, tá? São os dois sintomas, muitas vezes, iniciais da Covid. Então, perdeu, de repente, o olfato, não está sentindo gosto, para liberar, é para acender o farol de alerta, porque sim, faz parte, sim, dos sintomas iniciais da Covid. Bom, tendo isso, a Covid é um processo inflamatório, já foi determinado, é um processo inflamatório no organismo inteiro. Não deixaria de ser na mucosa nasal, onde estão as terminações olfativas. Então, está tudo inflamado, perde a capacidade do olfato. Só que é o seguinte, entre 3 e 4 semanas tem que voltar. Se não voltar o olfato, não é uma coisa, não, daqui 2 meses, eu já vi pacientes chegarem para mim com orientações, não, isso aí volta, pode esperar 2, 3 meses, não pode esperar nada. 3, 4 semanas, não voltou, procurar o otorrino, porque nós temos condições de fazer um tratamento para desinflamar essa mucosa com medicações locais, com anti-inflamatórios, antialérgicos locais e via oral, e acompanhamento. E também o que você falou é muito importante, o retreinamento a gente orienta a fazer. Agora, não é só a perda do olfato e do paladar. Eu tenho na minha clínica recebido muitos pacientes com perda auditiva, zumbido e labirintopatia, pós-Covid. Nunca tiveram sintoma nenhum. E o que está chamando a atenção, você ter todos esses sintomas num paciente com uma idade um pouco mais avançada, até é esperado, mas em pacientes jovens, não. Então, o que está me chamando a atenção é perda auditiva, zumbido e tontura em pacientes jovens pós-Covid.
O que é o retreinamento que o senhor falou? Como é que funciona esse processo? O retreinamento é assim, você pegar algumas substâncias com odor muito forte, menta, perfumes, vários odores muito fortes, e ficar passando, café, por exemplo, pó de café, e você ficar inalando um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Então, em torno de 4 odores, isso fazer repetidamente durante 5 a 10 minutos, 3 a 4 vezes por dia, para o olfato ir voltando. Agora, sozinho não resolve. Se perdeu o olfato, passou das 3, 4 semanas e continua ainda, só fazer esse retreinamento não resolve. Tem que ser medicamentoso também. Em relação à parte gustatória, doutor Levon, a perda do paladar também é assunto para o otorrino? É otorrino também, e ela está diretamente relacionada ao olfato, né? A gente, por exemplo, se você pega um resfriado ou uma gripe, o seu nariz fica congestionado, você passa a não sentir o gosto das coisas. Agora, o que também está acontecendo não é só perder o olfato. Eu tenho alguns pacientes que têm um odor diferente, isso é importante, ele conhece o odor do café, mas ele fala, doutor, não é o odor do café que eu estou sentindo. Ou o gosto. Por exemplo, eu sei que isso aqui é salgado, mas não está salgado. Estou com um gosto ruim. Então, tudo isso tem que ser avaliado, não é normal, e tem que ser tratado. Né? Alterações da percepção tem que ser tratada. Certo. Doutor Enio Ziman, o que tem chegado no seu consultório a respeito dessas sequelas pós-Covid? A gente acaba recebendo bastante queixas, né? O mais frequente no meu consultório tem sido cabelo, queda de cabelo. É muito frequente. Para homens e mulheres? É o que chega mais frequente, mas realmente do pessoal que tem rinite, do pessoal que perde olfato, também aparece bastante gente reclamando sim. Normalmente o pessoal tem se recuperado bem, não tem demorado tanto. Agora, em relação a questões relacionadas à sua área, o que aparece em relação a essas partes alérgicas, as questões alérgicas? Em relação às questões alérgicas pós-Covid, o que a gente vê é uma exacerbação. Pacientes que tinham asma e não tinham crise há muito tempo, voltam com dispneia, com chiado. Pacientes que vinham controlados há bastante tempo, têm uma espécie de uma alteração imunológica, começam a pegar outras infecções virais pós o Covid, principalmente pessoas que às vezes se sentem protegidas, porque acham que já tiveram uma vez, não vão ter de novo, param de usar máscara, começam a ter infecções também, isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Depois do Covid, continua tomando cuidado, porque tem outros vírus por aí, além de... Tem um paciente que já teve Covid 3 vezes e tomou vacina no meio das 3 ainda. Sim. Doutora Ana Cláudia, quais são as cautelas nesse pós-Covid em relação ao uso de anestésicos? Para a gente, principalmente, respeitar os intervalos, né, que foram preconizados, uma semana após a imunização com a Coronavac e 2 semanas, pelo menos, em relação às outras vacinas, para você fazer uma cirurgia eletiva, para não dar interação. Da nossa parte também, o que ficou muito, que a gente tem mais cautela é com a parte pulmonar, porque às vezes ficam sequelas, né, da questão pulmonar, a gente tem que otimizar a parte respiratória do paciente, principalmente que vai ser submetido à anestesia geral, dos pacientes que tiveram Covid, porque tem paciente que fica com sequela, né, e nós estamos descobrindo todas essas sequelas aos poucos, né, de acordo com cada evolução e cada variante da doença, infelizmente, é assim. A gente já teve paciente também que teve Covid e ficou com distúrbio de condução cardíaca, o paciente teve que evoluir para marca-passo, e esse paciente era um médico. Então, existem muitas sequelas aí que a gente ainda está se acostumando e ainda vai ter que lidar com elas. Da minha parte, principalmente, é essa questão da reabilitação respiratória e respeitar os intervalos das vacinas, né? Para que não dê nenhuma interação, porque como o doutor falou, é verdade. Tem se exacerbado os processos alérgicos. Então, a gente tem tido muita cautela, sim, com esses pacientes.
Sim. Doutora Ana Cláudia, eu quero pedir uma gentileza, ficar um pouquinho mais centralizada a sua câmera, isso, por conta aqui da nossa imagem nas redes sociais. Agora sim. Você não tem como fixar o seu smartphone para ficar um... Não, porque hoje eu estou no hospital, eu estou aqui numa sala aqui separada, tá. Desculpa. Tá, deixa eu seguir com o seguinte questionamento. Existe algum tipo de estudo? Porque, assim, as sequelas aparecem, a gente nem imagina que as coisas vão acontecer dessa forma, tudo por conta de uma doença nova e que ainda está em fase de descoberta, muita coisa está em fase de descoberta ainda. Existe algum estudo em relação, na sua área, em relação ao uso de anestésicos para pacientes pós-Covid? Porque, como não se sabe exatamente como é que aquele paciente pós-Covid vai reagir para a sequela X, Y, Z, ela pode ter, esse paciente também, algum tipo de dificuldade com medicamento A, B ou C, com anestesia A, B ou C também. Tem algum tipo de estudo para isso? Não? Ainda não, mesmo porque, por causa da Covid, teve um consumo muito grande de anestésico, né? E até houve a falta daqueles kits de intubação, que para a gente nada mais são do que os kits que a gente utiliza normalmente para fazer as anestesias gerais, até mesmo por causa da falta deles no mercado. Então, acredito que por causa disso ainda não exista um estudo, porque a gente não teria total aproveitamento das variantes necessárias, né, do estudo, das variáveis necessárias do estudo para poder fazer o estudo completo. Ainda não tem. Sim. 12h22, no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, sempre tratando dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A quarta-feira é dedicada à discussão destes temas. A gente vai falar agora com a Beyla Shapiro sobre o seguinte. Beyla, a ONG Friendship Circle tem o objetivo de promover a inclusão social de crianças e jovens com deficiência intelectual e suas famílias, desenvolvendo atividades e vivências que estimulam tanto as habilidades, tanto as suas habilidades, quanto a dos jovens voluntários. Tudo isso pautado pelo respeito, amizade e princípios éticos de justiça e cidadania. E a ONG Friendship Circle foi criada em 1994 em Detroit, nos Estados Unidos, e a filial brasileira foi implantada em 2013 por iniciativa justamente da educadora Beyla Shapiro, que está aqui com a gente. Beyla, bom, já são 7, 8 anos, né, da ONG aqui no Brasil. Quais são os resultados alcançados até aqui? Quais são os objetivos? Obrigada, Mauro, pela oportunidade aqui da gente falar um pouquinho do nosso trabalho. Então, há 8 anos atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma filial, né, dessa ONG Friendship Circle aqui para o Brasil. Por isso mesmo o nome continua em inglês, por a gente, né, ser uma filial dessa ONG que hoje é internacional. O nosso objetivo principal é trazer a inclusão de uma maneira prática para todos os envolvidos. Então, nós optamos por trabalhar já desde uma idade, digamos assim, eles são bem novinhos ali quando ingressam na ONG, sejam as crianças e os jovens com deficiência ou sejam os jovens sem deficiência. E a gente, de maneira muito prática e lúdica, tenta criar esses ambientes de convivência para que todos possam se desenvolver e fazer parte da nossa sociedade de maneira que todos contribuam, né? Então, a gente percebe que essa vivência é muito transformadora para todos aqueles que se dão a oportunidade, e essa troca desenvolve realmente diversas habilidades socioemocionais que todos nós falamos sobre elas todos os dias, né? A resiliência, a empatia, a criatividade, tudo isso a partir dessa vivência com a diversidade se desenvolve de uma maneira muito natural e de uma maneira encantadora, né? Então, a gente querendo um mundo um pouquinho melhor aqui, seja no nosso presente e no nosso futuro próximo, a gente encontra dentro da inclusão esse caminho muito efetivo. Os objetivos da ONG no Brasil são os mesmos das diversas atuações da ONG em outras partes do mundo, especialmente em Detroit, onde ela surgiu? Sim. Já desde Detroit, o
o intuito da ONG Friendship Circle é realmente promover esses vínculos de amizade, né, essas vivências através da amizade, para que realmente se naturalize todo esse processo de inclusão, né, se mude um pouquinho os paradigmas, né, de todas as pessoas que não têm deficiência, se trabalhe toda essa questão do preconceito em relação à pessoa com deficiência através dessa vivência no dia a dia. Existe uma fórmula diferente de construção de amizade, diferente daquilo que a gente conhece como amizade, para esse tipo de trabalho, a relação de amizade entre os voluntários? Não, eu acho que relação de amizade é uma relação horizontal, independente se você tem a deficiência ou não. Eu acho que a amizade para o ser humano é uma questão inerente, né, nossa, de humanos. Precisamos todos socializar, precisamos todos ter vínculos de amizade, independente de deficiência ou não. Então, essa ideia, né, essa questão de trazer amizade para todos, é mais para promover, em relação às pessoas que não têm deficiência, esse outro olhar, né? Porque pela questão dos preconceitos que nós, como sociedade, desenvolvemos, acabamos excluindo as pessoas com deficiência dos círculos sociais. Então, a ideia da ONG, a missão, né, o objetivo da ONG Friendship Circle é realmente desmistificar todas essas questões e trazer nessa vivência prática essa amizade e essa inclusão. É através dessa amizade e inclusão. A missão da ONG leva em consideração a cultura de cada local, cada realidade? Precisa. É uma coisa que a gente precisa Sim, porque levar em consideração. nós cada brasileiros, local nós brasileiros, nessa questão da amizade, essa questão da proximidade, é uma coisa mais quente, né? Em determinadas sociedades isso não ocorre dessa forma, né? Não, com certeza. Tudo tem um jeitinho brasileiro e eu acho que nós brasileiros, somos muito mais calorosos e essa questão da amizade é realmente um facilitador para nós brasileiros. Mas a questão do preconceito frente à pessoa com deficiência, isso é incomum, independente do nosso jeito brasileiro, né? Isso é uma questão estrutural da nossa sociedade mundial, né? É estrutural do ser humano. Né, por ser uma coisa desconhecida, por a pessoa não ter essa vivência, na grande maioria dos casos, a pessoa, sem saber o que fazer, como reagir, ter essa falta de conhecimento, acaba, né, não incluindo as pessoas com deficiência. Então, é nesse eixo que nós trabalhamos, colocamos ali, promovemos esses ambientes de socialização para que as pessoas, né, nessa formação de vínculo e nesse conhecimento que ela vai adquirindo, ela elimina os seus preconceitos, ela tem um outro olhar para as pessoas com deficiência. Quantas crianças e adolescentes especiais são atendidos pela ONG Friendship Circle? Então, hoje nós estamos atendendo a 72 crianças com deficiência e são mais de 150 jovens sem deficiência nesses ambientes de convivência, né? Então, ao todo, aí já ultrapassamos 200 crianças, mas a questão que para nós é muito importante é o trabalho muito personalizado. Nós gostaríamos que nesses ambientes de convivência realmente seja desenvolvido todo esse aprendizado, né? Seja relevante esse contato né, entre as duas pontas e que ambas as pontas ganhem com isso, não só as pessoas com deficiência ganhem em fazer parte, mas também as pessoas sem deficiência ganhem, né, nesse aprendizado e nesse desenvolvimento. Em algum momento, Beila, a criança ou adolescente encerra o trabalho, vai embora da ONG, e se isso ocorre, vocês acompanham fora? Então, a gente pede 1 ano mínimo de compromisso, né, até para poder fazer todo esse trabalho de desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E nós temos jovens que estão com a gente os 8 anos, nunca foram embora. Temos jovens que, depois de 1 ano, seguem seus caminhos. Logicamente, a gente acompanha toda essa população. Hoje já são mais, ao todo, entre crianças com deficiência e jovens sem deficiência, já ultrapassamos aí mais de 400 participantes no decorrer dos anos. E para finalizar esse tópico, Beila Shapiro, políticas públicas ou a falta de políticas públicas, em que medida isso interfere no trabalho da ONG? Vocês dependem de alguma maneira do poder público para a sobrevivência?
Eu acho que é muito importante sempre, né, organizações do terceiro setor e o poder público trabalhar em conjunto, porque sempre, as pessoas com deficiência sempre se beneficiam do todo, né? Lógico que temos muito a avançar, tanto no setor particular, né, no terceiro setor, como nas políticas públicas. O assunto da inclusão das pessoas com deficiência é um assunto bastante recente, né? A lei de inclusão é bastante recente aqui no nosso país. Então, assim, vem se fazendo um trabalho árduo, mas ainda tem-se muito a fazer. E os próximos passos desse ter muito a fazer, qual é o mais importante, o que é mais, nesse momento, urgente? Então, eu acho que, assim, fazendo um link com os outros médicos que estão falando aqui um pouquinho do Covid, eu acho que a questão da socialização de qualquer pessoa durante, né, esses últimos tempos foi afetada de maneira geral. Acho que pela primeira vez nós, pessoas sem deficiência, conseguimos entender um pouquinho melhor o que é essa falta de socialização que as pessoas com deficiência né, sofrem no seu dia a dia e tem aí como um desafio no seu dia a dia. Então, eu acho que nesse pós-Covid, nesse novo momento que estamos voltando, né, aos nossos círculos sociais, mudar um pouquinho desse olhar e também levar em consideração cada vez mais essa inserção das pessoas com deficiência nesses ambientes. Muito bem, 12h32 agora no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, a gente vai para um intervalo, a gente volta rapidinho com a sequência dos nossos assuntos aqui de saúde, de bem-estar e também de comportamento. Aliás, no próximo bloco a gente vai falar sobre rinite alérgica, tá bom? Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para 1, de volta com o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais você nos acompanha por imagens. Antes da sequência aqui do nosso próximo assunto, amanhã, pessoal, quinta-feira, você já sabe, é o dia do Gente do MPD que Fala, uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, e a gente aproveita para fazer o seguinte convite, para que todos participem do 7º Congresso Nacional do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, que vai acontecer agora no mês de agosto. A abertura vai ser na segunda-feira, dia 2, terá a participação do presidente do MPD, é o Procurador de Justiça, doutor Ricardo Prato, também do ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, da Procuradora-Geral de Justiça, Ivana Sei, da pesquisadora e professora Maria Tereza Sadek, da colunista de política do Globo CBN, Bela Megali, e da colunista do Globo, do Jornal Globo, Malu Gaspar, além do presidente do CONAMP, Manuel Murrieta, e do presidente da Associação Paulista do Ministério Público Democrático, Associação Paulista do Ministério Público, o Paulo Penteado. Então, você está convidado, tudo começa no dia 2 e pode acompanhar pelas redes sociais do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático, a partir das 7h30 da noite. Dado o recado dito tudo isso, vamos voltar aqui para a nossa pauta de saúde. Doutor Enio, nariz constantemente entupido, escorrendo, coçando, olhos inchados, tosse, espirros que não cessam, enfim, tudo isso, sintomas da rinite alérgica, e com a chegada agora dessa frente fria aqui na região sudeste, em São Paulo, essa frente que promete congelar todos nos próximos dias, esses sinais tendem a se acentuar, não é verdade? Qual que é a ligação da rinite, a relação, né, da rinite alérgica com o frio? Até aqui também não estava tudo bem, né? Porque com o tempo seco também quem tem rinite alérgica estava orando para Nossa Senhora da Loratadina para ver se melhorava a situação, né? Realmente, essa época, eu costumo falar para os pacientes que o clima é bom para o alergologista, não para o paciente, né? A gente trabalha bastante e realmente o frio ele tem a seguinte característica: o nariz da gente tem um processo de defesa, ele produz uma vasodilatação, ele produz uma secreção para tentar
fazer com que o ar entre mais lentamente e se aqueça até chegar à via respiratória principal. Isso provoca um desconforto grande, isso provoca uma irritação, levando àquelas rinites que a gente chama de vasomotoras, né, onde são provocadas, e se confundem muito com a rinite alérgica. Simultaneamente, essa época o ar está bastante seco, nós temos as chamadas inversões térmicas, então a poeira se acumula, a poluição se acumula, e os pacientes acabam tendo mais sintomas realmente. É algo que deve ser cuidado, a gente recomenda, quando o ar está muito seco, usar o umidificador, né? É o tipo da coisa que as pessoas perguntam muitas vezes, mas afinal de contas, é bom o desumidificador ou o umidificador? Eu digo que é como o aquecedor e o ventilador. Se está frio, usa aquecedor. Se está calor, usa ventilador, né? Então, realmente, é interessante manter um ambiente confortável, controlar a temperatura ambiente e justamente resguardar desses choques térmicos, né? A gente está num ambiente quente, sai de repente, pega uma chuva dessa, pega uma ventania dessa, a tendência é a gente se sentir mal e, inclusive, ficar mais vulnerável aos vírus e bactérias. Agora, com essas máscaras também, higienizar a máscara, trocar a máscara de vez em quando, não ficar... Tem pessoas que usam máscaras descartáveis por 2, 3 dias, tem pessoas que utilizam a máscara sem lavar, a máscara reutilizável sem lavar por vários dias. Tudo isso retém poeira, acumula ácaros, acumula fungos e pode realmente ser bastante prejudicial para o alérgico. Para quem tem rinite alérgica, doutor Enio, e eu me incluo nesse rol, a gente sabe que a rinite alérgica não tem cura, é uma condição, né? Mas ela pode ser bem cuidada, bem tratada, e a gente sempre se pergunta, como é que está a evolução dos medicamentos para isso? Porque às vezes você toma um medicamento, chega uma hora que ele já não ajuda mais, e aí você precisa ir para outro, daí às vezes não tem, e aí você acaba ficando meio à mercê aí da situação. Como é que tem evoluído isso? Eu acho que os medicamentos utilizados são bastante eficientes, temos produtos bastante interessantes. Eu acho que houve uma evolução muito importante, inclusive dos corticoides de uso local, que tem doses bastante econômicas, vamos dizer, suficientes para produzir poucos efeitos colaterais, que conseguem ser usados por um tempo maior. O principal é o paciente aprender como utilizar. O que a gente vê muitas vezes é o paciente comprar o medicamento, ou utilizar uma vez, e depois começar a usar de uma maneira imprópria, usar doses, às vezes, insuficientes, ou usar de maneira errada. Mas os medicamentos têm sido bastante bons. Lógico, a gente aguarda evoluções, sempre surgem novidades, mas eu acredito que a terapêutica é bastante boa. Porém, deve ser uma coisa bastante contínua. Doutor Levon, como é que é o nariz por dentro de um paciente com rinite alérgica? Quando o senhor examina ali, o senhor olha e fala, esse aqui tem. Eu vou pegar carona no que o colega falou. O nariz, ele sofre muito as intempéries do clima. Então, não só com o calor, o frio, na Europa, por exemplo, com o pólen, nós não temos muito aqui, com fungos, umidade e tal. O exame clínico é clássico, né, para o otorrino. É a queixa, né, coça, espirra, entope, escorre direto, é só passar para o exame físico e você vai ver uma mucosa muito pálida, tá? Muito inflamada, os cornetos, estruturas nasais muito inflamadas, muita secreção, e a diferenciação que o otorrino tem que fazer é num quadro de uma agudização de alguma infecção. O que pode acontecer com o paciente alérgico, né? Eu acho que o paciente alérgico deve tratar sempre. Então, o Dr. Zimmer falou da utilização de medicamentos, é muito comum. Utilizar, melhorou, eu paro, só vou usar quando eu tiver sintoma. Não é assim a rinite alérgica, porque daí vai trazer trabalho para o otorrino. Você para de usar, você pode ter a chance de ter infecções, se continua tendo sintoma. O pior para mim do paciente alérgico é o paciente se acostumar com o que ele tem. Bom, eu já tenho isso mesmo, é assim mesmo, minha vida é essa. Então eu falo para o paciente, como você mesmo disse, não tem cura, mas você pode ter controle dos seus sintomas e evitar complicações.
sinusite, otites, a laringite, traqueobronquites e assim por diante. Então, na minha visão, a avaliação do otorrino é para ver essas complicações, a avaliação local, se tem um desvio de septo, por exemplo, né, do septo do nariz, ele vai piorar muito uma situação no alérgico. Se ele tiver pólipos, que são complicações, às vezes relacionadas à alergia, também. Então, são todos casos cirúrgicos. Aí o otorrino tem obrigação de avaliar melhor e indicar. Doutora Ana Cláudia Monteiro, um paciente com rinite alérgica é visto de que maneira pelo anestesiologista? Quando a gente vai para um processo que é necessário o uso de anestesia, a gente responde uma série de perguntas e o médico está de olho nesse paciente aí porque ele é um paciente diferenciado, né? Sim, um questionamento sobre alergias em geral. As rinites, elas têm importância clínica para nós se elas forem associadas também a alergias medicamentosas ou alergias respiratórias mais graves, como, por exemplo, bronquite, asma e outras doenças que a gente chama de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Mas o paciente de rinite alérgica, se ele tiver só a rinite alérgica de maneira isolada, ele vai ser tratado por nós como um paciente comum, desde que ele não esteja em crise, claro, porque ele fica sensibilizado a outras alergias. Porque quanto mais alergias você tem, mais alérgico você fica. Isso meu imunologista me disse, porque eu também tenho todas essas coisas aí. Seja bem-vindo ao hall. Asmática, muito prazer. Doutora Ana Cláudia, a gente vai falar agora sobre o seu assunto para desmistificar a anestesia, Sim. que é o estado de ausência de dor e outras sensações durante uma cirurgia, durante um exame. Isso ocorre por meio de medicações, né? Muitos pacientes temem esse procedimento por não compreendê-lo bem ou por não confiarem na capacidade de quem vai executá-lo. Os métodos anestésicos são variados, os seus efeitos e tempo de recuperação também dependem de fatores como a técnica, o porte do procedimento, a condição de saúde do paciente, e os riscos também são inerentes a tais fatores, mas podem ser minimizados, claro, com um planejamento adequado de vocês, médicos anestesiologistas. Por que muita gente teme o procedimento, doutora? Como é que vocês lidam com isso quando a pessoa vai para o procedimento lá e fica com o pé atrás? Vai? Na verdade, a gente teme o que a gente desconhece. Então, o ideal seria, é um grande evento a cirurgia, é um evento anestésico cirúrgico. Então, é importante que você conheça todos os componentes da equipe médica que vão te atender. E é importante que a parte da anestesia, em que nós vamos fazer todo o controle da sua condição vital, em que você vai estar ausente, em que você vai estar praticamente com a vida em nossas mãos, é importante que a gente se conheça, é importante que eu conheça exatamente o teu estado de saúde, para que eu possa planejar a melhor anestesia possível para você e que você tenha a melhor experiência no hospital. É importante que você chegue lá na sala cirúrgica e se sinta integrado à equipe, né? Conheça quem vai te atender, e isso já diminui a insegurança dos pacientes, né? Porque a gente já se conhece, a gente já fez um estudo de todas as coisas que você tem do seu estado de saúde, já ajustou com a sua cirurgia, já esclareceu tudo que vai acontecer com você. Então, é importante, esclarecimento é a chave, por isso que a consulta pré-anestésica tem que acontecer, né? É importante que o paciente chegue seguro e chegue esclarecido do que vai acontecer. A evolução também dos anestésicos, como é que tem sido aí ao longo do tempo, no sentido de melhorar a recuperação, né, daquele paciente que foi submetido a ele? Hoje houve uma evolução não só dos anestésicos, como da tecnologia durante a anestesia. Hoje é possível a gente saber, até através de monitorização de atividade cerebral, se você está dormindo e qual o grau de profundidade que você está dormindo, a hora que você vai abrir os olhos. Isso é possível, né, fazer. Para você ter um menor consumo de anestésico. Antigamente, a gente não tinha nenhum desses equipamentos para ter esse parâmetro, né? Então, às vezes, você tomava a medicação de mais ou de menos, porque
você era baseado só na sua avaliação clínica. Hoje em dia, a gente tem todos esses mecanismos aí, tecnológicos, que a gente pode associar à assistência do paciente, né? Principalmente quando o paciente é um paciente que tem comorbidades importantes, que vão aumentar a gravidade do procedimento. Então, hoje em dia, a tecnologia da anestesia, da recuperação, evoluiu muito e o paciente foi o maior beneficiado. Faltando 14 minutos no programa, 14 minutos para 1 no programa Gente que Fala. Pessoal, perguntas da nossa audiência, e eu vou pedir brevidade a todos. Temos aqui 2 perguntas para cada um. Vamos aqui tentar cumprir todas elas, tá bom? Eu começo com a Beila. Beila, a Liane Godá, ela está com a gente no Instagram, é isso, a Liane Godá. Pergunta sua avaliação sobre a lei que ficou conhecida como Lei Romeu Mion, que cria a Carteira Nacional de Identificação do Autista. A minha avaliação é uma avaliação extremamente positiva. Eu acho que quanto mais mecanismos a gente tiver para auxiliar as pessoas com deficiência a serem integradas na nossa sociedade, é melhor para todos, né, como um todo. Então, a carteirinha Romeu Mion, né, que veio a partir dessa lei, dá os direitos aos autistas sem eles precisarem ser rotulados no seu RG. Então, ali tem um olhar muito positivo e, através dessa carteirinha, os autistas podem receber diversos benefícios próprios das pessoas com autismo. Doutor Enio, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias aqui com a gente participando. Ele pergunta quais são os primeiros sinais do câncer de pele, se há componente genético ou hereditário. O principal componente genético, predisponente, é realmente a pele clara. A pele clara predispõe, leva uma menor defesa contra o ultravioleta do sol. Porém, o câncer de pele ocorre em todos os tipos de pele e ninguém está, vamos dizer, livre dele. A gente costuma usar bastante o termo autoexame, que foi consagrado em termos de câncer de mama, mas a pele é mais fácil ser examinada. Achou algo estranho? Procura ajuda. Se não puder ir a um dermatologista, converse com um clínico, com um pediatra, com alguém que possa acompanhar, porque realmente a dúvida aparece e, na maioria das vezes, é infundada. Mas quando ela é fundamentada, realmente é grave. Então, é importante ser examinado por um médico. Vera Lima também com a gente, ela sempre nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado, Vera. Ana Cláudia, doutora Ana Cláudia, ela pergunta quais são as causas do choque anafilático em uma cirurgia. Choque anafilático, graças a Deus, ele é muito raro, tá? E com a evolução dos anestésicos, cada vez mais remoto, hoje em dia, a maior índice de complicações em anestesia não está relacionado a medicamento, está relacionado à via aérea, né? E a gente pôde constatar isso no Covid, né? Da alta mortalidade que teve, porque precisava acessar a via aérea. Isso é uma coisa que já está bem fundamentada, né? E perdi um pouco o raciocínio agora, porque me chamaram aqui. As causas do choque anafilático, que infelizmente é raro agora, né? É raro. Então, hoje em dia, as causas de choque anafilático é a hipersensibilidade aos medicamentos. Existem pacientes que são mais propensos, que já têm doenças, que o doutor, que é especialista em alergia, sabe muito melhor do que nós, né? E já são propensos. Existem pessoas que já têm esse histórico de base e que já têm maior propensão à questão do choque anafilático. Outra parte. Pode falar, doutor. Na realidade, eu costumo, inclusive, passar para os pacientes isso. Eles me perguntam o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que explicar para o anestesista. Explica aquilo que você souber, mas o anestesista está preparado. O anestesista é um especialista que está... o que ele aprende é resolver os problemas, porque aplicar medicação, aplicar anestésico, não tem dificuldade. Difícil realmente é monitorizar o paciente. Eu costumo explicar para o meu paciente o seguinte: o anestesista é o sujeito que está preparado para controlar uma UTI. O centro cirúrgico, naquele momento, é uma UTI.
Então, para tratar um choque anafilático com um paciente entubado, com as medicações, ele está preparado. O que puder ser feito, vai ser feito. Sim. Seguindo aqui com mais perguntas da nossa audiência, Jaime de Souza, mais um Jaime aqui, hein? Seu Jaime, aqui é seu xará. O Jaime de Souza está com a gente pelo YouTube e pergunta, doutor Levon, quais são as efetivas causas do ronco e se há reversão cirúrgica para isso? O ronco ele é multifatorial. Começa-se por uma alteração na respiração nasal. Então, um desvio de septo, como eu disse, uma rinite alérgica, aumento do peso é fundamental. Então, por problema nasal, aumento de peso e alterações outras associadas a essas complicações, por exemplo, o paciente que tem uma obstrução nasal é um respirador bucal, ele tem várias alterações nessa região. Então, o aumento da úvula pelo ronco, a postura da língua também, por ser um respirador bucal, oral, e o tratamento vai basear-se no que o otorrino, no que o especialista achar de alteração. Não precisa ter todas essas, às vezes pode ter só um problema nasal. Por exemplo, criança pode ter só uma amígdala grande, uma adenoide grande, está roncando e tendo apneia. Então, é fazer um tratamento cirúrgico dessa área. Uma pessoa com mais alterações, cada área dessas alterações tem que ser avaliada. Tem que perder peso, tem que operar o nariz, tem que avaliar o uso de aparelhos intraorais para corrigir postura de língua, para corrigir avanço, para trazer a mandíbula mais para frente, para abrir espaço na respiração. Tudo isso em conjunto vai melhorar o tratamento para o ronco. Beila, a Mônica Alves está com a gente no Instagram e pergunta qual é a influência da arte no processo de inclusão das pessoas com deficiência. Bom, a influência da arte é maravilhosa, né? Eu acho que é mais um mecanismo muito potente que usado, né, da maneira correta, pode trazer esse conhecimento, pode ser ponte, né? Ele pode ter diversos aspectos para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência. Então, no meu olhar, bom, gente, eu acho que a arte é tudo de bom, né? Em todos os sentidos, com certeza também no sentido de trazer conhecimento, né, de quebrar esses paradigmas, trazer várias reflexões. A arte é essencial para todo esse processo. Doutor Enio, pelo Facebook, a Ana Maria Campos conta o seguinte, ela diz que tem uma alergia, vem e volta sem motivo aparente, sem mudança de rotina. Como posso descobrir a causa dessa alergia? Ana Maria Campos, doutor Enio. Doutor Enio? Normalmente, o principal é a pesquisa clínica. É a anamnese, a gente conversa, a gente tenta chegar a uma conclusão. Quando a gente necessita, nós utilizamos testes alérgicos, existem testes laboratoriais, dosagem de imunoglobulina E específica, isso é uma porção de recursos para se chegar à conclusão. Mas, normalmente, o principal é a anamnese, é o exame clínico, é a história clínica que costuma nos conduzir. Doutor Levon, Clarice de Giorgio, no Facebook com a gente também, pergunta quais os impactos de uma noite ou várias noites mal dormidas. Eu costumo colocar que o sono, né, uma noite bem dormida, é como você está com fome, se alimentar, está com sede e tomar água. Então, é uma função do organismo, uma parte fisiológica muito importante. A manutenção de noites mal dormidas vai depender da idade. Jovens acabam fazendo muito isso, né? Passam a noite, depois levantam. Mas, de acordo com o passar do tempo, vai trazer muitas complicações. Primeira delas, a parte da memória, por exemplo, é uma coisa que afeta muito. Irritabilidade, ansiedade. Noites mal dormidas trazem ansiedade, irritabilidade, falta de memória, fibromialgia, dores musculares e outras. Inclusive, o paciente que tem apneia do sono, que é um dos problemas para noites mal dormidas, por exemplo, pode aumentar peso. Ele pode estar engordando à noite na hora de dormir, não ter ânimo ou
vontade de fazer nada no dia seguinte. Então, não adianta dizer, mas ele não quer fazer exercício físico. Às vezes ele não tem vontade de fazer, ele está cansado, porque não está descansando durante o sono. É muito importante as noites bem dormidas. Doutora Ana Cláudia, a Carla Lopes acompanha a gente pelo YouTube e pergunta, atualmente, quais são os tipos de anestesia mais utilizadas no parto? Parto cesariana, a gente costuma utilizar raquianestesia, e parto vaginal, a gente faz uma anestesia peridural, que chama analgesia de parto, que é o famoso parto sem dor. Sim. Pessoal, ainda dá tempo aqui de a gente repercutir bem rapidinho, doutor Levon. O caso a gente acompanhou lá, lá em Tóquio, né, na disputa aqui dos Jogos Olímpicos. Trata-se da superestrela da ginástica Simone Biles, que não estará nas finais dos Jogos Olímpicos lá do Japão. Ela desistiu da participação para cuidar da saúde mental. A frase dela é a seguinte: temos que proteger nossas mentes, nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos. Tem a ver com essa sua explicação da questão do sono. É uma situação fisiológica, a gente tem que cumprir, a gente tem que atender o que o organismo está pedindo. A mesma coisa o aspecto mental, né? Então, a ansiedade de uma atleta dessa, por exemplo, nos treinos, em ter recordes, em ter desempenhos acima do normal, talvez faça com que ela não durma muito bem, não tenha um período de descanso muito bom, ou que faça com que ela tenha a saúde mental, como ela refere, em dia. Que é o que eu disse, ansiedade leva a muito irritabilidade e, às vezes, a perda até do foco do que a pessoa quer fazer. Então, eu acho muito importante, no geral, numa preparação geral, o descanso, que é o sono. A perda do foco, talvez seja esse o ponto, né? Naquele momento em que ela fez o salto e ela sentiu que não foi bem, ela que é super campeã, né? 4 vezes medalhista de ouro, né? Em Olimpíada, e marcou a pontuação mais baixa no salto olímpico, né? Então, acho que ela sentiu ali que era o momento de pensar no mental, ali no psicológico. E aí o foco fugiu. Fugiu certamente por conta disso, né? Infelizmente. Sua despedida, doutora, a gente passa para os demais bem breve. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer orientação que venha as pessoas a necessitarem. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, doutor Levon. Doutor Enio, sua despedida bem breve. Eu agradeço a oportunidade, foi excelente o programa, e para quem precisar de alguma coisa, eu deixo o contato, o Instagram, o Dermatoenio, e o site, o dermatoenio.com.br. Doutor Levon, faltou os canais, né? Faltaram os canais. Eu tenho o site do ronco.com.br e tem o Instagram também. Distúrbios respiratórios do sono. Muito bem. Beila, sua despedida. Gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente poder conversar um pouco sobre inclusão, né, desmistificar aí alguns assuntos. Fica aqui o contato da nossa ONG, no Instagram Friendship Circle São Paulo, no Facebook também, e o nosso site é friendshipcircle.com.br. Obrigada pela oportunidade. Doutora Ana Cláudia, despedida e os canais, bem rapidinho. Obrigada pela oportunidade. Nós fazemos parte do grupo de anestesia, Sempre Anestesia. Estamos aqui no Hospital Albert Sabin. Vocês podem encontrar as nossas páginas no Instagram. Nós temos um site para esclarecimento. E o meu principal conselho é focar na segurança do paciente. Conheça seu médico anestesista antes da sua cirurgia. Muito obrigado pela presença de vocês todos. A gente encerra aqui essa edição de quarta-feira, que sempre trata dos assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Estiveram com a gente hoje o médico otorrino, o Dr. Levon Mectarian Neto, a educadora especial Beila Shapiro, a médica anestesiologista doutora Ana Cláudia Monteiro e o médico dermatologista Dr. Enio Ziman. Na mesa de som com a gente, o Sérgio Souza, cuidando aqui da nossa sonoplastia, o Sérgio, que também é o nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção,
jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, ouvinte, você, espectador do outro lado, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência da programação da Trianon, agora o Dermeval Pereira, ele está chegando aí com o programa Sociedade em Foco até as 14h. A partir das 2h, o André Lúcio Nicoli com o programa André e Você. E antes de tudo isso, antes da chegada do Dermeval Pereira, Serginho Souza, eu vou chamar a Débora Mendonça, a repórter Débora Mendonça, com as informações do trânsito ao vivo. Eu deixo a Débora com vocês. Tchau, gente. Até amanhã.